Boa tarde, sejam bem-vindos à videoconferência da São Carlos sobre os resultados do primeiro trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco Gustavo Mascarenhas, diretor-presidente da São Carlos, Fernanda Naveiro, diretora financeira, e Murilo Lima, gerente de relações com investidores. Os slides da apresentação estão disponíveis no site de RI da companhia, em ri.scsa.com.br, na seção Central de Resultado. Informamos que a apresentação será gravada e que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da São Carlos, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Alterações na política macroeconômica ou na legislação e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da São Carlos e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, vou passar a palavra ao Sr. Gustavo Mascarenhas, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Gustavo, pode prosseguir. Boa tarde a todos, obrigado pela participação. É um prazer estar com vocês aqui para falar um pouco mais sobre os resultados da São Carlos no primeiro trimestre de 2025. Começando aqui pelos nossos destaques do trimestre, a grande mensagem é que a gente começou o ano mantendo uma boa evolução operacional. Seguimos crescendo forte nossos resultados, e quando a gente compara com o primeiro trimestre de 2024, o nosso EBITDA recorrente, né, nossa principal métrica operacional, cresceu 16,6%, mesmo tendo menos 18 imóveis que a gente tinha no início de 2024. Quando a gente faz esse crescimento pela mesma base, esse crescimento é ainda maior, atingindo quase 27% de crescimento. Na frente de locações, a despeito do cenário macro mais desafiador, de juros mais altos, nossos times seguem firmes na ocupação dos espaços. Tivemos 4.000 metros em office e 3.000 metros de ABL locados na Best Center. E falando um pouco também de alocação de capital, seguimos atentos ao mercado, fizemos 2 transações apenas no trimestre, 17,3 milhões, mas com cap rate muito atrativo de 6,8, ou seja, abaixo aí das curvas de juros de longo prazo que a gente vê atualmente no mercado. Tá? Foram um centro de conveniência e uma loja de rua. O nosso portfólio finalizou o trimestre com 3,5 bilhões em ativos, e também no trimestre, no início dele, em janeiro, nós realizamos o pagamento de 100 milhões de dividendos aos nossos acionistas. Como evento subsequente, né, à divulgação aqui do resultado, nós soltamos um fato relevante ao final de abril, onde repactuamos as condições da venda de portfólio de imóveis da Best Center. Falando um pouco da estrutura de capital, nosso nível de alavancagem, né, em relação ao valor do nosso portfólio, fechou o trimestre em 17,5%, um ligeiro aumento em relação ao trimestre anterior, que está relacionado aos dividendos pagos em janeiro. Além disso, né, seguimos aí com uma posição de caixa confortável, um custo de dívida também atrativo. Isso nos dá tranquilidade para estar atento às oportunidades de mercado e também seguir melhorando os nossos ativos. No próximo slide, falando um pouco mais aí dos ativos desinvestidos no trimestre, o nosso centro de conveniência de Piracicaba, a gente vendeu por 5,7 milhões, um cap rate de 4,3. E a nossa loja de rua, né, alocada pelas Pernambucanas, localizada no Guarujá, vendemos por 12,5 e um cap rate de 7,8
né? Agora, o nosso portfólio de lojas pernambucanas, né, adquiridos ao final de 2021, que originalmente eram 41 lojas, restam no nosso portfólio apenas 6 lojas que a gente espera concluir a venda dentro do ano de 2025. No próximo slide, falando aqui um pouco da transação de portfólio da BR Center, aqui reforço que a gente só pode se ater às mensagens do fato relevante, dada a oferta em andamento do fundo imobiliário, né? Aqui a transação são 25 ativos da BR Center, 21 centros de conveniência e 4 lojas de rua. Uma área bruta alocável de 56 mil metros e um valor total de venda de 383,5 milhões. Tá? Essa transação está sujeita a condições precedentes, usuais desse tipo de mercado, né? O adquirente é um fundo imobiliário em constituição, e a São Carlos vai atuar como consultora imobiliária desse fundo, né? Marcando aí uma nova forma de atuação da empresa e mais próximo também a novos formatos disponíveis no mercado. Tá? Agora eu vou passar a palavra para a Fernanda, que vai continuar a apresentação, falando um pouco mais detalhes dos nossos resultados do trimestre. Obrigada, Gustavo. Boa tarde a todos. É um prazer novamente participar dessa videoconferência da São Carlos com todos vocês aqui. Vou começar aqui no slide 6, entrando um pouco mais no detalhe do resultado do nosso segmento de office. Bom, o ano de 2025, a gente pode afirmar que continua a apresentar um bom ritmo de locações, acho que na mesma trajetória aí do ano de 2024, que foi um ano bastante importante de recuperação no segmento, tá? O primeiro trimestre, ele sazonalmente, ele tende a ser um período realmente mais fraco, né? Inclusive quando algumas empresas anunciam a devolução de algumas áreas e muitas vezes também levam um pouco mais de tempo para tomar a decisão de novas locações. Apesar desse efeito, a companhia assinou 9 contratos de locação, totalizando aí aproximadamente 4.300 metros de área locada. A taxa de vacância do portfólio, se a gente olhar no gráfico, ela cai um pouco na comparação com o mesmo trimestre. Desculpa, ela cai um pouco em relação ao mesmo trimestre de 2024, em torno de 5 pontos percentuais, tá? E ela sobe um pouco em relação ao final de 2024. Que eu gostaria de mencionar aqui 2 pontos que justificam um pouco desse aumento aqui na taxa de vacância. Primeiro, que no início desse ano a gente passou a incluir aqui na vacância um edifício, a ABL de um edifício localizado no centro do Rio, que tinha um projeto de retrofit. Esse projeto foi concluído e esse prédio de aproximadamente 9 mil metros, ele passa a compor a ABL aqui do nosso portfólio. E o segundo ponto é que a gente teve algumas devoluções já esperadas agora para o período, mas eu queria já adiantar que parte dessa vacância já foi ocupada agora no mês de abril, que tudo indica aqui que vai ser um volume de locações aí bastante positivo, próximo do que a gente fez no primeiro trimestre. Portanto, a mensagem final é que a atividade comercial em office segue bastante firme, tá? Boas perspectivas para o ano, tanto no mercado de São Paulo quanto no mercado do Rio de Janeiro. Passando agora para o slide 7, vou dar um pouco mais de cor aqui no desempenho da BR Center. Como o Gustavo comentou no início, a BR Center segue aqui entregando um resultado muito positivo. Nesse primeiro trimestre, a gente assinou 19 contratos de locação, isso é bastante relevante aqui, quase 3 mil metros de ABL locada. E aí aqui eu gostaria de destacar que a gente fez a expansão de importantes redes de varejo que já estavam em alguns dos nossos empreendimentos e que agora estão abrindo lojas em outros empreendimentos, e isso para a gente é super importante, confirma aí a confiança dos lojistas na plataforma desenvolvida pela BR Center. Em função disso, a taxa de vacância ela caiu quase 1 ponto percentual em relação a dezembro de 2024. Quando a gente olha também o gráfico da vacância, a gente observa que a vacância ela sobe em relação a um ano atrás, mas isso aqui é explicado pelo fato da gente ter vendido aí, como o Gustavo comentou, diversas lojas de rua e um centro de conveniência ao longo desses últimos meses. Como vocês sabem, o indicador que a gente mais gosta de acompanhar no segmento da BR Center é olhar o crescimento de venda dos nossos lojistas. No conceito de vendas nas mesmas lojas, o crescimento ele ficou em 3% em relação ao mesmo período do ano passado,
impactado aí pelo efeito sazonal da Páscoa, né? Que esse ano caiu no segundo tri e no ano passado tinha caído no primeiro trimestre. Se a gente desconsidera esse efeito da Páscoa, o crescimento em mesma base foi de 6%, portanto, muito positivo aí em cima da inflação. E eu acho que só reforça a tese aí do sucesso que essa classe de ativo de varejo vem entregando. Passando agora para o slide 8, a gente olha as principais métricas operacionais da companhia. O Gustavo já comentou no início, né? Acho que mesmo com o volume de vendas de ativos que a companhia realizou, a gente tem crescimentos aí bastante expressivos em todas as linhas do resultado, tá? E olhando na mesma base, esse crescimento ele acaba sendo ainda maior. Então, receita crescendo 10%, EBITDA 27%, NOI 21%, e o FFO ficando aí praticamente zerado no trimestre, lembrando que essa é uma das nossas principais prioridades para esse ano, retornar o FFO aí para o campo positivo, tá? Eu acho que isso é resultado dessa ocupação de ativos que a companhia vem fazendo, mas também da redução de despesas que a gente tem feito, além de pré-pagamento de dívidas que a gente tem realizado com a venda dos ativos. No slide 9, a gente olha a estrutura de capital da companhia. Gustavo também já comentou no início, acho que é, enfim, uma estrutura de capital com perfil de dívida aí super confortável, né? A dívida bruta vem caindo em função desses pré-pagamentos que eu comentei com vocês, e a dívida líquida ela subiu um pouquinho, mas enfim, isso aqui é decorrente do dividendo de 100 milhões que a gente pagou agora no mês de janeiro. Ainda assim, quando a gente olha o nosso nível de alavancagem, usando aquele indicador de dívida sobre valor de portfólio, a gente ainda está em 17,5%, o que é bastante confortável, tá? Com isso, eu encerro no slide 10 da apresentação, reforçando aqui as prioridades da companhia para 2025, onde eu resumo basicamente em 3 pontos. O primeiro e mais importante deles é continuar ocupando nossos imóveis, né? E aumentando a rentabilidade da nossa operação. Isso é primordial, acho que a gente já vem fazendo isso, né? Mas a gente vai continuar perseguindo isso aqui, como forma aí até de trazer o nosso FFO para o campo positivo ainda esse ano. O segundo ponto é concluir as vendas das lojas de rua remanescentes. A gente tem 6 lojas, já vendemos 2 esse ano, temos agora mais 6 para fazer, a gente está bastante otimista aqui. E também, enfim, seguir atento aqui a eventuais oportunidades de venda de ativos da companhia. E, por fim, como terceiro ponto, a gente segue aqui buscando estruturas e modelos de atuação no mercado imobiliário que resultem aí no menor desconto da ação em relação ao valor de mercado da companhia. Agradeço aí a participação de todos e a gente abre agora para perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que utilizem o ícone de levantar a mão na parte inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, utilize o ícone de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Matheus Servo, do Bradesco BBI. Por favor, Matheus, seu microfone está liberado. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Do nosso lado, nós gostaríamos de saber quais seriam as expectativas da empresa para os próximos trimestres, principalmente em relação à venda de portfólio, se o cenário continua favorável, ou se pode haver mais desafios no mercado com uma possível desaceleração econômica ali mais para o segundo semestre de 2025. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Matheus. A gente aqui não costuma, né, dar guidance de transações, porque é algo que a gente não controla, né? Mas falando um pouco do mercado que a gente vê e desse resultado do primeiro tri. Sem dúvida nenhuma, um cenário de juros mais alto, ele traz desafios adicionais para fazer boas transações, mas o que a gente tem aí demonstrado aos nossos negócios já anunciados recentemente é que a gente é capaz, sim, de fazer bons negócios, né? Tivemos 2 vendas de ativos da BR Center, naturalmente um volume menor, mas se olhar as condições muito positivas aí de cap rate, né?
E a transação de portfólio também da BR Center, do fato relevante divulgado ao final de abril, ela também, na nossa visão, mostra uma atratividade dos nossos imóveis, que possibilita aí a gente ter a oportunidade de, eventualmente, fazer uma transação com esse volume, tá? Aqui na empresa, a gente sempre segue atento às oportunidades, sempre buscando aí formas de fazer bons negócios a despeito do cenário macro, né? Focando no que a gente controla e no que a gente é capaz de executar. Então, acho que a mensagem é essa. Estamos com um bom posicionamento na empresa, de estrutura de capital e sempre atentos às oportunidades. Obrigado, Matheus. Perfeito, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem por escrito do Sr. Felipe Oliveira, investidor. E ele diz: Boa tarde. Como os senhores estão enxergando as perspectivas para o mercado de office no centro do Rio de Janeiro, considerando as diversas iniciativas recentes do poder público para maior adensamento populacional, revitalização de áreas degradadas e incentivos a novos negócios? A empresa continua vendo oportunidade para reciclar ativos nessa região? Obrigado pela pergunta, Felipe. A gente tem enxergado com muitos bons olhos os movimentos que estão sendo realizados no Rio, especialmente no centro. Nesse ano, né, a gente concluiu a venda de um dos nossos ativos para a conversão para um edifício residencial, né, que foi o Passeio 56. Ativo esse que o projeto já foi lançado ao mercado e teve uma adesão muito positiva, tá? Então, o que a gente tem visto de oportunidades no centro do Rio, né, para fazer a transação é mais nessa linha de conversão. A gente segue estudando mais 2 outros ativos da companhia para seguir o mesmo caminho que o Passeio 56. Algo que a gente vem trabalhando e junto, obviamente, com parceiros incorporadores, né, que é como a gente faz esse tipo de negócio, tá? E em termos também do lado, né, de locação para o lado corporativo, né, nossos prédios que seguem como office, né, e não serão convertidos, a gente também tem visto uma boa demanda, uma retomada de locações, especialmente no nosso ativo City Tower, tá? Ele vem cada vez mais aumentando a ocupação dele e isso tem sido bem positivo, tá? Então, acho que esse movimento de incentivo da prefeitura, ele é positivo, que ele, além, né, de trazer mais vida para o centro, ele enxuga um ABL que está vago, né, ou que não está sendo bem aproveitado, né, também trazendo mais demanda para os prédios que seguem como comerciais, né? Então, a gente está bem atento e atuando nessa frente. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Agora passo a palavra ao senhor Gustavo Mascarenhas para as considerações finais. Gostaria de agradecer a participação de todos e também reforçar aqui que nosso time, a gente está à disposição aqui, nosso time de RI, para tirar eventuais dúvidas e estar próximo de todos vocês. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado. A videoconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2025 da São Carlos está encerrada. Fique à vontade para tirar qualquer dúvida com nossa área de relações com investidores ao acessar nosso site em ri.scsa.com.br. Boa tarde a todos.